Hoje é domingo, hoje é dia de Café com Neurônio, o trivial nosso de cada dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro semanal para nós falarmos de coisas quase triviais que fazem uma diferença gigantesca na nossa vida. Eu gosto de utilizar a metáfora do meteoro. Meteoro vai chocar com o planeta, você dá um tequinho nele de 1 milímetro e ele passa milhares de quilômetros daquele planeta. Por quê? Porque essas coisas minúsculas, no fim da história, fazem uma diferença gigantesca na nossa vida. Então, hoje é dia de falarmos sobre isso. E nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que já aconteceu com muita gente, se não muito mais do que uma vez. Então, pega o seu café que a gente vai conversar sobre o cérebro. Hoje eu quero falar de uma coisa que eu aposto que acontece com você. Talvez até esteja acontecendo agora, enquanto você assiste esse conteúdo, enquanto você participa dessa live. Overthinking. Pensar demais, pensar em loop, pensar sem parar, pensar sem resolver nada. Sabe aquele momento em que você deita para dormir e o cérebro decide? Ótimo, agora que você vai descansar, vamos revisar tudo que você fez de errado hoje. E ontem, e semana passada, e aquela vez em 2017, em 1945. Ou você está tomando banho tranquila e do nada o cérebro. E se aquilo der errado, vamos simular 47 cenários catastróficos agora. Ou você precisa tomar uma decisão simples e o cérebro. Impossível decidir, vamos pensar nisso pelos próximos 6 meses, analisando todas as variáveis infinitamente. As pessoas falam muito sobre isso no consultório. Elas dizem, eu não consigo parar de pensar, minha cabeça não para. Se você já passou por isso, e eu aposto que já, hoje eu vou te explicar o que está acontecendo no seu cérebro. Por que que ele faz isso com você? Qual é a lógica? E principalmente, como você interrompe esse loop. Então, fica comigo, pegue seu café e vamos entender a neurociência do overthinking. E eu vou falar em inglês mesmo, porque afinal de contas a tradução é mais complicada. Primeiro, o que é overthinking do ponto de vista neurológico? Overthinking não é só pensar muito, tem um mecanismo específico acontecendo no seu cérebro. Existe uma rede uma rede neural no seu cérebro chamada rede de modo padrão. Em inglês, Default Mode Network, o DMN, mas eu vou chamar de rede de modo padrão mesmo para ficar aqui junto com a gente. Essa rede ela é ativada quando você não está fazendo nada que exija atenção externa. Por exemplo, você está no chuveiro, a rede de modo padrão começa a ficar ativada. Você está dirigindo em piloto automático e olha lá você começando a pensar de novo. Você está deitada olhando para o teto, a rede neural padrão funcionando de novo. Você terminou aquela tarefa e ficou no vazio, olha ela aí ativada outra vez. E qual é a função dessa rede? A evolução criou essa rede para 3 coisas muito importantes. A primeira delas é o planejamento. Pensar no futuro, simular cenários, antecipar problemas. E se eu fizer X amanhã, o que pode acontecer? Segunda coisa, revisão e aprendizado. Processar experiências passadas, extrair padrões, aprender. O que deu errado naquela situação? Como é que eu faço diferente? E o terceiro, para a construção de identidade, pensar sobre a gente, pensar sobre nós mesmos. Qual é a nossa narrativa pessoal? Quem sou eu? Quem sou eu e o que eu quero? Como é que eu me encaixo nesse mundo? Então, essa rede ela é importante e ela serve para algo. O problema é que o problema não é ela existir, o problema é que ela fica hiperativada. E quando a rede, de modo padrão, vira overthinking, acontece o quê? Ela não desliga, mesmo quando você precisa focar em outra coisa, ela continua lá rodando, 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 e você está tentando trabalhar, mas pensamentos aleatórios não param. Por quê? Porque ela entra em loop, em vez de processar e resolver, ela fica repetindo, repetindo, repetindo os mesmos pensamentos. E a gente chama muito isso de ruminação. Você mastiga o mesmo pensamento umas 500 vezes sem conseguir digerir. Outra coisa é que ela tem um viés negativo. Em vez de simular cenários equilibrados, ela só simula
catástrofes. Em vez de revisar experiências construtivas, ela só critica. Pensa nessa rede como um processador de fundo, né? Processador do computador, processador de fundo, tá? Quando ele funciona bem, ele organiza os arquivos, ele faz backup, ele otimiza o sistema, ele é útil. E quando ele trava? Ele consome 100% do processamento do computador, o computador fica lento, você não consegue fazer mais nada, isso é um problema. Então, overthinking é igual a rede de modo padrão travada, consumindo 100% da sua capacidade mental. E por que isso acontece? Todo mundo tem uma rede de modo padrão lá, mas nem todo mundo tem overthink crônico. Por que o seu cérebro faz isso mais do que os outros? Vou te dar 4 razões principais. Razão 1. Um trauma não processado, por exemplo. Quando você vive experiências traumáticas, algo que seja avassalador, que você não conseguiu processar completamente, essa experiência fica armazenada de forma fragmentada. Pensa lá no seu computador, com as informações fragmentadas. Ela não foi digerida, não foi integrada. Então, a rede de modo padrão, quando ela ativa, ela tenta processar isso. Ela fica voltando àquela memória, tentando entender, tentando resolver, tentando fazer sentido. A gente utilizar a metáfora do computador é assim, perfeito para isso, né? É como se essa rede de modo padrão ficasse dizendo, tem algo aqui não resolvido, tem algo aqui não resolvido, tem algo aqui não resolvido, vamos tentar resolver, vamos tentar resolver, vamos tentar resolver. Só que ela não consegue resolver sozinha, então ela fica em loop o tempo inteiro. Um exemplo concreto, você teve um relacionamento que terminou de forma abrupta, sem explicação, sem fechamento. Anos depois, a sua rede de modo padrão ainda volta naquilo. Por que ele fez aquilo comigo? O que eu fiz de errado? E se eu tivesse feito X, seria diferente? Um loop infinito tentando resolver algo não processado. Por que isso acontece neurologicamente? Porque trauma não processado é igual a informação fragmentada. Informação fragmentada é igual a um cérebro que não consegue arquivar aquilo. Então a sua rede de modo padrão fica tentando processar toda vez que ela se ativa. Razão 2, ansiedade crônica. Ansiedade crônica muda o funcionamento da rede de modo padrão. Quando você tem uma ansiedade altamente a ansiedade alta constantemente, a amígdala, que é o seu centro de alarme do cérebro, ela fica hiperativada o tempo inteiro. E quando a amígdala está ligada, ela influencia a rede de modo padrão. E o que acontece? A rede de modo padrão passa a simular perigo com muito mais frequência. Em vez de simular futuros equilibrados, possibilidades boas, neutras, ruins, ela só simula futuros ruins. E se der errado? E se eu falhar? E se acontecer o pior? A rede de modo padrão vira uma máquina de catástrofe. Por que isso acontece neurologicamente? Porque a amígdala hiperativada, ela envia sinais de ameaça para a rede de modo padrão o tempo inteiro. E a rede de modo padrão vai simular perigos para preparar você. Só que ela simula perigo demais, o tempo inteiro, sem parar. E você vive em estado de antecipação ansiosa permanentemente. Um exemplo concreto, você recebe um e-mail da sua chefe convocando para uma reunião. O cérebro sem ansiedade crônica pensa assim, vamos ver o que ela vai dizer, pode ser qualquer coisa. Fica, assim, aguardando. O cérebro com ansiedade crônica começa a pensar, ela vai me demitir, eu tenho certeza, ou vai me criticar, ou vou descobrir que algo que eu fiz de errado, isso vai ser horrível. Loops de cenários catastróficos que não têm base real. Terceira razão, perfeccionismo. Perfeccionismo alimenta o overthink de forma brutal. Por quê? Porque o perfeccionista não aceita incerteza, não aceita bom o suficiente, não aceita decisão sem garantia de resultado perfeito. Então a rede de modo padrão fica simulando infinitamente, tentando achar a decisão, a solução, o caminho perfeito. E o que acontece? Você precisa tomar uma decisão. O cérebro perfeccionista diz assim, não posso decidir até ter certeza que a escolha é certa. Vamos analisar todas as variáveis, todos os cenários, todas as consequências possíveis. Só que certeza absoluta não existe. Então, você nunca decide e fica pensando, eternamente pensando.
E por que que isso acontece neurologicamente? Porque perfeccionismo é igual a intolerância a erro, a imperfeição. O cérebro que busca solução perfeita, ele fica simulando infinitamente sem conclusão. É como procurar um arquivo que não existe em um computador que tem bilhões de arquivos. Você nunca vai achar, mas continua procurando e procurando e procurando. Exemplo concreto: você quer mudar de carreira. O cérebro não perfeccionista pensa: vou testar algumas opções, ver o que ressoa comigo, ajustar no caminho. E o que que um cérebro perfeccionista faz? Ele começa a ruminar. Preciso ter certeza antes de começar. Vou pensar mais um pouco, vou analisar mais, vou ter certeza de que não vou errar. Certeza de que não vai errar? Quando, né? Anos passam, a decisão não é tomada, o overthinking continua. Razão 4, a falta de ação. Essa é cruel e muita gente não percebe. Overthink, muitas vezes, é substituto de ação. Quando você não age, o seu cérebro compensa pensando. Por quê? Porque a evolução premiou o planejamento. Então, pensar parece produtivo, mas tem uma diferença gigante entre pensar para planejar, né, que você pensa, decide, age, e pensar para evitar. Você pensa, pensa, pensa e nunca age. O segundo, né, a segunda hipótese é overthink. O que que acontece neurologicamente? Quando você age, você transforma simulação mental em experiência concreta. Experiência concreta é igual a informação real. O cérebro pode processar e arquivar. Mas quando você só pensa e não age, você fica em um mundo de simulações infinitas. Aqui você já tem uma ideiazinha do que qual que é a solução para a história, né? A simulação não tem conclusão, não tem dados reais, então o loop vai continuar. É como se a rede de modo padrão ficasse dizendo: não tem informação real, não tem informação real, não tem informação real, vou continuar simulando até ter. Mas você nunca dá informação real, porque não age, então ela nunca para. Um exemplo concreto: você quer ter uma conversa difícil com alguém. Em vez de ter a conversa, que é a ação, você pensa na conversa, simula. Eu vou dizer X, como é que ela vai reagir? E se der errado? Você pensa nisso semanas, meses e continua pensando. Mas enquanto você não tem a conversa de verdade, o cérebro não tem dados reais para processar. Então ele continua simulando, continua simulando. Overthinking para quando você age. E você agora já entendeu o que é overthinking neurologicamente e por que o seu cérebro faz isso. Então a pergunta é: como eu interrompo esse loop? Vou te dar 4 ferramentas baseadas em neurociência, testadas, que funcionam. Ferramenta 1, tarefa de atenção focal. O que é isso? Qualquer atividade que exija atenção total no presente. E por que funciona? Quando você engaja a sua rede de atenção executiva, que é o foco externo, a sua rede de modo padrão, ela desliga. Você não pode estar em rede de modo padrão, né, o pensamento interno, e ao mesmo tempo com a atenção focada no externo. As duas redes elas são incompatíveis, uma não funciona com a outra. Exemplo prático: o que você pode fazer? Quebra-cabeça, jogo que exige estratégia, tocar um instrumento musical, cozinhar seguindo uma receita nova, fazer um exercício físico intenso, ter uma conversa profunda com alguém. E o que não funciona? Atividades do piloto automático, por óbvio, né? Assistir uma série passivamente, rolar o feed, porque essas ações não exigem atenção focal. A rede de modo padrão continua rolando. Como é que você vai usar isso? Quando você perceber um overthink começando, você vai fazer a tarefa por 10 minutos. Isso interrompe o loop da respiro neural. Segunda ferramenta, movimento físico. O que é? Movimento corporal, preferencialmente rítmico. E por que funciona?
Porque o movimento muda o estado neural instantaneamente. Quando você se move, você ativa o sistema motor, por óbvio, né? Aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, libera neurotransmissores, dopamina, serotonina e por aí vai. Desativa a rede de modo padrão que estava hiperativada. Você literalmente muda a química cerebral. Exemplos práticos: caminhar 15, 20 minutos, dançar uma música que você gosta, correr, qualquer atividade motora, um yoga, alongamento, pular corda, qualquer exercício aeróbico. Como é que você vai usar isso? Quando você estiver presa em loop, você vai dizer assim: vou me mover por 10, 15 minutos, sem pensar sobre o problema. E isso não é fuga, isso é reset neural, você vai resetar o seu sistema. Muitas vezes, depois de mover, o problema se resolve sozinho, ou você vê uma solução clara. Às vezes funciona até mesmo para resolver o problema. Ferramenta 3, nomear pensamentos. O que é? Você vai colocar em palavras o que você está pensando ou sentindo. E por que é que funciona? Nomear ativa o córtex pré-frontal, a área racional. O córtex pré-frontal ativo reduz a amígdala, que é a área emocional, em até 30%. É como colocar freio no sistema de alarme. Como é que você vai fazer isso? Opção A, você vai falar em voz alta: eu estou pensando que vou fracassar, eu estou com medo de ser julgada, eu estou ruminando sobre aquela conversa. Opção B, você vai escrever, pega papel, escreve tudo o que você está pensando, fluxo de consciência, sem filtro, por 5, 10 minutos. Isso transfere o pensamento da cabeça para o papel, isso reduz a carga mental. E o que não fazer? Não tente resolver o problema enquanto você está escrevendo, só escreva, só nomeie. Resolução vem depois. Primeiro você precisa sair do loop. E como é que você vai usar? Quando o overthink estiver começando, você escreve ou fala em voz alta por 5 minutos, sem julgar. Ferramenta 4, agir, mesmo com uma microação. Você vai fazer qualquer ação concreta relacionada ao que você está ruminando. E por que funciona? Porque a ação transforma simulação em experiência, em dados reais. O cérebro pode processar a experiência real, ele não pode processar simulação infinita. Entrar em ação é igual à interrupção do loop. Exemplo, o overthink. Se eu mandar mensagem e ela não responder, e se ela responder mal? E se? E se? Ação. Manda mensagem, agora. Experiência real substitui a simulação infinita. Outro exemplo, overthink. E se eu começar o projeto e fracassar? E se ninguém gostar? E se? E se? A microação. Escreve a primeira frase, só a primeira. A ação quebra a inércia e isso interrompe o loop. E como é que eu vou usar isso? Identifique a menor ação possível relacionada ao que você está lá no overthinking. Faça essa ação sem pensar mais. Ação ela é igual a antídoto de overthinking. Você, né, assim, e aí você consegue resolver. Vamos recapitular? Overthinking é a sua rede de modo padrão hiperativada. É um mecanismo neural específico. Acontece mais com você se você tem um trauma não processado, se você tem uma ansiedade crônica, se você é perfeccionista, se você pensa muito, mas age pouco. E como é que você interrompe? Com uma tarefa de atenção focal, porque desliga a rede de modo padrão, com movimento físico, porque muda o estado neural, com nomear pensamentos, porque ativa o córtex pré-frontal, que reduz a ação da amígdala. E 4, agir, transformar a simulação em experiência. A coisa mais importante que eu posso te dizer, overthink, não para pensando mais. Não adianta você tentar pensar diferente ou pensar positivo ou parar de pensar. Nada disso funciona. Isso não funciona porque você está tentando usar a rede de modo padrão para desligar a rede de modo padrão. É como tentar apagar fogo com fogo, não tem jeito, né? Então, overthink para quando você age diferente, quando você age. Quando você engaja outro sistema neural, quando você se move, quando você faz.
Então, a próxima vez que você perceber um overthinking começando, não brinque com ele não, não se culpe. Não tente forçar para parar, porque não vai funcionar. Escolhe uma das 4 ferramentas e usa. Foco, movimento, nomear, agir. Uma delas vai tirar você do loop. E se você quer trabalhar mobilidade emocional de forma mais profunda, não apenas interromper o overthink pontualmente, mas desenvolver a capacidade estrutural de regular seu mundo interno, o método DCM trabalha exatamente isso. Mobilidade emocional é um dos 3 pilares. É sobre transitar entre estados neurais sem ficar presa em nenhum deles. Se isso faz sentido para você, você pode visitar o site digitalcontinuidade.com.br e lá tem todas as informações. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve comigo neste Café com Neurônio e a semana que vem tem mais. E lembre-se, durante a semana tem na quarta Anatomia do Medo, na quinta Entre Nós, na sexta Sexta com Propósito e no domingo o nosso Café com Neurônio, trivial nosso de cada dia. E não se esqueçam, quem estiver no YouTube, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha, faça um comentário. Quem estiver no Instagram, me siga, porque esses conteúdos podem te ajudar muito. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem.